Então, aqui é a parte do joelho. Então, a articulação aqui do joelho é formada pelo fêmur, a tíbia e a patela, tá? A fíbula não faz parte da articulação. Se a gente notar nessa imagem aqui, dá para ver direitinho, ó. Tá? O fêmur, patela e a tíbia. A fíbula fica lá embaixo. Então, a rotina do nosso joelho, se chegar somente pedido raio-x de joelho, AP perfil, tá? Caso chegue um pedido de raio-x, é que vai depender muito de cada local, tá? Depende do cadastro que foi feito. Lá para nós aparece só o joelho, é a rotina básica, AP e perfil. Se chegar para nós o pedido raio-x de patela, a gente tem que fazer o AP, o perfil e o axial de patela, tá? Depende tudo da rotina de cada setor. Então, eu não tenho como dizer para vocês, vai ser tal rotina. Não sei dizer. Cada local põe uma rotina, tá? Para mim, conseguir o AP, tá? Que ele seja um AP verdadeiro, como a gente chama. Eu preciso que a minha patela, ó, a patela do paciente, ela fique bem no centro aqui da região do fêmur. Ela não pode sair para nenhum dos lados, ela tem que estar no centro, tá? E para mim conseguir fazer esse posicionamento, eu vou precisar apalpar a patela do paciente, tá? Só a patela, nada de subir para a coxa. Boa noite. Então tá, Fabrício. Tranquilo. Depois tu assiste a revisão. Então tu vai apalpar a patela para saber aonde que ela está localizada. E quando tu apalpa, tu já visualiza ela com a mão ali, tu sente, tu vai rodar um pouquinho, se precisar, a perna do paciente internamente, para ela ficar bem no centro, tá? Uma coisa que a gente cuida bastante é para o pé do paciente, ó, não ficar assim lateralizado. Se ele fica com o pé para fora, lateral, a patela vai acompanhar junto, tá? Então, sempre tentar deixar o pé reto, que aí eu consigo esse posicionamento bem fácil. O perfil, no perfil eu preciso dar 5 graus, tá, de angulação em direção ao crânio, cefálicos. Por quê? Porque se eu não der uma anguladinha, eu não vou conseguir deixar a sobreposição dos epicôndilos aqui, tá? Eu preciso deixar eles totalmente um sobreposto ao outro. Se eu colocar o raio reto, eles não vão ficar sobrepostos. Então, 5 graus cranial ou cefálicos, tá? No perfil. As oblíquas é a lateral e a medial, externa ou externa, também é a mesma coisa. Perna estendida, vou rodar internamente ou medialmente, que é para dentro, 45 graus. A patela vai sobressair, tá? Então, essa é a minha imagem. Ficou certa? Não totalmente, ela vai ficar tipo 1/3 para fora do fêmur. E a externa ou lateral, ela vai ficar ao contrário, também quase 1/3 para fora do húmero, tá? Tenho a opção de realizar
o AP de joelhos bilateral com carga ou somente unilateral. Faço um ou faço os dois juntos, depende do pedido, tá? Então, com carga, paciente em pé, tá? Faço os dois juntos ou somente um. Vai depender o que vem no pedido. O raio é reto, tá? Preferência, eu deixo um pouquinho afastado os pés para o paciente conseguir dar uma rotadinha na parte da frente do pé, no antepé, para dentro. Para quê? Para mim centrar a patela, tá? Então, a mesma coisa que a gente usa na mesa, paciente deitado, para mim fazer o raio-x em pé, a gente também faz a mesma rotação. O Rosenberg é o paciente em decúbito dorsal, ele vai ficar de costa, decúbito nada, desculpa, ortostático, de costa para o tubo, vai ficar em PA, tá? Vai flexionar os joelhos, mais ou menos uns 45 graus, depende muito do paciente, se for o idoso, ele não vai conseguir muito, aí a gente vai aumentar a angulação do raio, tá? Se ele não consegue fazer isso aqui, a gente vai precisar angular o raio, tá? Angula mais. Tu até falou, né, prof, nessa que é melhor angular o raio do que o paciente, né? Sim, dependendo a situação do paciente, é capaz ele cair lá ainda, entendeu? Porque ele vai precisar subir numa escadinha. Por quê? Porque o nosso book mural, ele não vai até o chão. Então, a gente precisa pôr uma escada para o paciente subir e aí ele vai flexionar o joelho. É um perigo de ele cair. Ainda mais se é muito idoso, tá? Então, a gente vê o que ele consegue, desde que não cause nenhum dano a ele e ele não vá se machucar. E o restante a gente angula mais o raio. Tá? Tranquilo. Tá? O resultado tem que ser esse aqui, ó. Eu consigo visualizar o túnel. Tá? Esse aqui, ó, tem vezes que a gente não consegue. Mas aí o que que é? É a patologia do paciente. Então, ele já desgastou totalmente a articulação, que não existe mais, tá? E aí não tem o que fazer. Aí a gente manda daquele jeito. Mas o normal é eu visualizar o túnel do joelho, completinho, ó, tá? E de preferência a patela no centro também. Tem que cuidar bastante. Essas outras são algumas opções que resultam no mesmo, tá? Vai resultar na mesma imagem, porém é métodos diferentes que o paciente fica. Tem a decúbito ventral e a de joelhos, tá? A decúbito ventral, o paciente vai flexionar de 40 a 50 graus os joelhos e a angulação é na mesma quantidade, em direção caudal. De joelhos, o raio é perpendicular e ele vai flexionar de 20 a 30, tá? Então, 40 a 50 graus, o raio 40 a 50 graus em direção caudal. Vai aparecer o túnel direitinho. Ou o paciente fica de joelhos, vai flexionar de 20 a 30 e o raio reto, tá? Mesmo resultado. Eu acho essa posição aqui para o paciente muito chata. Qualquer uma delas, tá? Mas é aquela coisa que eu falei para vocês. Vai depender da rotina do hospital, da clínica que vocês forem. É o protocolo que o médico radiologista colocou lá. Eu quero essa incidência e vocês vão ter que fazer, tá? Temos o AP da fossa intercondiliana também, que é o túnel, que eu acho mais fácil para o paciente. 40 a 45 graus, flexiona o joelho. E o raio
40 a 45 graus cefálicos. A única desvantagem aqui, o que é? A distância que vai ficar do filme até o joelho, tá? A gente tenta, põe uma almofada, lençol dobrado, o que for, para conseguir pôr o mais próximo possível, tá? Da estrutura. Mas mesmo assim, ela fica uma distância, tá? Mas é uma opção para pacientes idosos, que aí não tem o perigo de ele cair. O raio-x da patela, então, somente patela. A gente vai fazer um PA, paciente decúbito ventral, e eu vou encostar a patela do meu paciente, centrar bem, tá? Vai ser feito na gaveta, se for feito na mesa. E vou centrar minha patela para ela ficar bem no centro. Vou apalpar ali a patela do paciente e com a colimação somente na patela, tá? É somente AP e perfil de patela. A lateral, mesma coisa do joelho, tá? Só o que é interessante, eu não vou precisar angular, porque eu não me interesso do joelho, eu só quero o perfil da patela, ó, tá? Eu preciso visualizar somente a patela em perfil. Então, eu não tenho necessidade de angular. Raio perpendicular. Para raio-x de patela axial, a gente tem vários, muitos, tá? Temos esse método bilateral, esse aqui é para as duas patelas, desmanchante. Flexiona 40 a 45 graus e o raio é 30 graus caudais, 1,80 m a distância. Então, para essa aqui, a gente vai precisar de um suporte para segurar o filme, tá? É um suporte de madeira que é feito e o raio entra passando pelas patelas e vai cair lá embaixo no filme, tá? Então, aqui a imagem, eu visualizo a patela, a imagem em AP, bem, a articulação bem aberta. Esse método aqui, olha, sinceramente, eu acho que eu nunca usei desse jeito. Porque em todos os locais que eu trabalhei, nunca teve esse suporte. Então, a gente faz sempre outros métodos. Temos a ínfero superior, angulação 10 a 15 cranial, então ele vem de baixo para cima, o ângulo. Essa aqui é feito 3 incidências, tá? 30, 60 e 90 graus, a angulação da parte. Então, assim, ó, ele vai ficar decúbito dorsal. A primeira a gente flexiona 30, depois 60 e depois 90. E o ângulo a gente vai subindo conforme o paciente dobra mais o joelho, tá? Ele que vai segurar o cassete e o raio vem daqui em direção cranial, tá? Esse aqui também é difícil aparecer, essas três. Aparece, pedindo as três, 30, 60 e 90 graus, mas é bem raro, tá? O método de Hudson, o paciente vai flexionar 45 a 55 graus as pernas, a perna de interesse, né? E a angulação é de 15 a 20 cranial. Então, a gente vai amarrar uma fita ou um lençol, tá? Na parte do tornozelo para o paciente segurar a perna. E o meu raio vai entrar na patela, tá? Então, essa é a primeira.
A segunda, que é o método de Settegati. A angulação é 15 a 20 cranial também. Porém, o joelho é 90 graus. Então, ele vai puxar mais a perna. Vai ficar 90 graus. E o raio vai entrar de 15 a 20 graus em direção ao crânio, tá? Cranial. Vários de patela, né? E se eu Pois disser é, para de vocês, patela tem se eu bastante. disser para vocês que a que a gente faz na Unimed não é nenhuma dessas, Sério, prof? sério. A nossa que a gente faz lá, o nome é o sol nascente, tá? Seria, deixa eu ver mais ou menos, seria um método, o paciente fica aqui, só que o tubo do raio-x vem daqui para cá, Invertido. tá? Ele vem ao contrário, ele vem daqui em direção ao book mural, porque a gente, nosso lá é o DR, então não tem cassete para segurar, né? Aí a gente tem que inverter a situação. A gente põe aqui o book mural e o raio vem de cima para os pés. É mais ou menos desse tipo aqui, só que é o contrário daí, tá? O nome é o sol nascente. E aí faz aquelas 3 angulações diferentes ou não? Sim, sim. Se vier pedindo as 30, 60 e 90, a gente aumenta ou diminui a angulação da perna. E faz as 3 aqui, tá? Por que chama o sol nascente? Se tu olhar aqui, ó, a patela, parece que é o sol nascendo, tá? Tô me esforçando. Naquela, vocês já tiveram a da coluna lombar? As Tivemos. técnicas? Sim? Sim, aham. E conseguiram visualizar o cachorrinho na oblíqua? Não, Não? não consigo enxergar isso. Ah, eu não acredito. Não consigo enxergar isso. Depois eu vou puxar uma imagem aqui, então, que tem um Eu cachorro. acho que tem que ter muita imaginação. Mas Pois e é, tem que a do tirar sacro? muito pra ver. O AP de sacro? A gente visualiza um elefante. Depois eu mostro, se não sobrar um tempo. Vocês vão ver que vocês vão acabar vendo o elefante. De joelho, então, são essas. O fêmur é a mesma coisa que a perna. Não posso cortar as articulações, tá? Nem do quadril, nem do joelho. Se eu não consigo em uma, o que eu vou fazer? 2 imagens, tá? Então, o interessante do fêmur, o que a gente tem que cuidar? Os trocânteres, tá? Maior e o menor. Principalmente no AP, que aí eu preciso deixar os pés encostado o dedo e afastado o calcanhar. Para quê? Para o trocânter menor ser visualizado aqui, pouco, tá? E o trocânter maior a gente visualiza um pouco mais. Se ele ficar com o pé reto, eu não vou conseguir essa visualização, tá? Então, o AP, paciente, decúbito dorsal, perna estendida, vou pegar as 2 articulações. Caso eu não consiga, faço 2 imagens, tá? Perfil também, mesma coisa. Lateral ou perfil é a mesma, tá? Esse posicionamento é o que eu prefiro. O paciente fica melhor e ele relaxa mais a coxa de interesse do que esse aqui, tá? Esse que é o semi-decúbito lateral? Oi? Esse que é o semi-decúbito lateral, ali que diz na... Isso, semi. Ele vai ficar semi, tá? Isso aí mesmo. Esse aqui é o que eu prefiro mais. Porque ele fixa essa perna na mesa, dá equilíbrio e aí ele consegue girar o quadril. Se ele ficar nesse modo aqui, ele é capaz de dobrar esse joelho e vai sobrepor essa coxa. E aqui em cima vai pegar a sobreposição, tá?
Então, aqui não tem perigo, ela está totalmente aberta a coxa e eu consigo a imagem como eu quero, tá? Então, o fêmur é tranquilo, não tem mistérios. Somente não podemos cortar as articulações. Aqui tem a imagem do sacro, depois eu vou mostrar. Então, o elefante. Então, a pelve, tá? A gente tem o quê? A crista ilíaca, o osso ilíaco, o sacro, tá? O pubis, o isquio, sínfise púbica e o forame obturado. A pelve masculina, então, o arco pubiano é mais estreito que o feminino, tá? Chegar para nós lá, somente raio-x de pelve. Ou para nós, no caso, chega raio-x de bacia, tá? A pelve é anatomia. Para nós, na radiologia, ela é bacia. Nunca eu vi chegar raio-x de pelve, somente raio-x de bacia. É a mesma coisa, tá? Chegar somente um AP, vocês vão fazer somente o AP, tá? Não tem outra incidência. É só o AP de bacia. A única coisa a gente vai cuidar é a rotação dos pés, de 15 a 20 graus, então. Ele encosta os dedos e afasta o calcanhar, tá? Aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Se ele não consegue segurar os pés, a gente passa um esparadrapo, a gente amarra, faz qualquer coisa nos dedos. Mas ele tem que ficar junto. Para quê? Olha aqui, ó. Eu visualizo o trocânter menor e aqui o maior. Se ele não fizer essa posição, eu já perco o trocânter menor, tá? Porque aí ele vai abrir o pé e a perna vai rodar. Então, aqui é a minha imagem. Bem bonita. Olhem aqui, ó. Ó, aqui tá o sacro. Tá? Vê se não parece a tromba do elefante e aqui as orelhas. Agora eu vi. Sim. Pior que parece. Viu só? O elefantinho. Eu vou pegar uma depois ali dos cachorrinhos. Vocês vão ver o cachorrinho. Quero ver se vocês não enxergam o cachorrinho dizendo au au. Então, a oblíqua, a perna de rã ou Lauvsten, a mais conhecida, tá? Clives modificado ou Lauvsten, é todas a mesma. Simplesmente o paciente vai flexionar as pernas, quase encostar a parte palmar do pé, plantar, desculpa, palmar é da mão, a plantar do pé, tá? Uma na outra. E aí eu faço a minha imagem, tá? Não precisa abrir totalmente a perna. Criança, geralmente, eles abrem, porque eles não conseguem segurar. Mas se for adulto, não tem necessidade, tá? Então, essa posição tá tranquila. O método de Taylor, ou outlet. Essa aqui é a diferença de angulação para homem e para mulher. Por quê? Porque dá diferença a angulação do sacro. Olha aí, se não parece mesmo um elefante. Olha aqui. O elefante. Tem ali, viu? Temos elefante no corpo. Então, se for homem, 20 a 35 graus cefálicos. Se for mulher, 30 a 45. Por que essa variação? Porque vai depender da altura da pelve do paciente. Se for magro, vai ser menos. Se for mais gordo, a gente vai angular mais. Tá? Então, essa é a minha imagem que eu vou visualizar. Os forames obturados bem abertos, bem nítidos, tá? O outro módulo, que é o inlet,
que é o contrário do outlet. Esse aqui, a angulação é 40 graus caudal, tanto faz se for homem ou mulher, porque não vai pegar o sacro, né? Vai pegar a parte do osso ilíaco, tá? Então, 40 graus caudal. Aí, tanto faz, se é homem ou mulher. De pelve, bacia são essas. Quando pede quadril, é a metade da pelve, tá? Então, quadril vai ser sempre ou lado direito ou lado esquerdo. A mesma coisa nas pernas, a gente faz. Roda internamente de 15 a 20 graus, tá? Porém, eu vou focalizar somente o meu lado de interesse. Na minha imagem, precisa ter a asa do ilíaco, trocânter menor e maior do fêmur, tá? E o forame obturado com a sínfise púbica aparecendo, e metade da coluna. Então, isso aqui é quadril, metade. Caso o paciente tenha uma prótese, eu preciso que a prótese apareça inteira. Eu não posso cortar o final dela, ela tem que estar totalmente na imagem. Se eu não conseguir pegar de primeira vez, deixa aquela imagem que não tenha cortado a asa do ilíaco, eu faço uma segunda imagem mais para baixo, que pegue totalmente a prótese, e mando as duas imagens, tá? Mas, ô, prof, por que tem que pegar sempre toda a prótese? Porque assim, ó, se ele já colocou a prótese, o médico solicitou esse raio-x para verificar como que está a prótese. Não vai ser por outro motivo. Então, aí tu precisa que mostre totalmente ela. Não vai mandar pela metade, né? Pastora, e mais ou menos assim, como tu tem noção do tamanho dela para fazer um raio-x meio certeiro, assim, de... Só fazendo a primeira imagem. Não tem como saber. Tem umas que vai muito para baixo. Tem umas bem compridas. Que a gente faz a primeira para não cortar a asa do ilíaco, pega ela pela metade aqui, ó. E depois a gente já viu que ela é grande, então a gente vai pegar daqui, corta o osso ilíaco e vai até o final, que é onde a gente vê. Só fazendo mesmo, não tem como saber. Aí às vezes tem que mudar até o filme daí, né, Sora? Sim. Se for de cassete, assim, ó, uma ideia, o que eu dou? Se for lá para vocês chegar, quadril, visualização de prótese. Então, tu já põe um maior para não correr o risco de precisar repetir. Tá? Pergunta, a gente sempre questiona o paciente, está fazendo esse raio-x por qual motivo? Ah, eu coloquei uma prótese, o médico pediu para ver como que tá. Ah, beleza, prótese. Então tá, então já sei, eu vou lá e boto um filme maior. Tá? Não vou utilizar o 24x30, que é o padrão. A gente pega um 30x40, que aí já vai vir até a metade da coxa, é impossível cortar. Tá? Isso dá para fazer. A oblíqua, então, é a posição de Rahn, aquela da Lauvstein, porém, é um lado só, tá? Somente um lado. Se o paciente conseguir deixar assim, ótimo. Se não, pode ser desse modo aqui. Ou ele pode dobrar as duas junto, que aí a gente não fica com o quadril obliquado, tá? Ele levantando as duas juntas, eu prefiro. Ele não vai ficar rodado. E a gente pega somente o lado de interesse, tá? A alar e a obturatriz. Essa aqui que são os problemas, né? É. Isso aí. Então, assim, ó. A alar, guardem na cabeça, é a asa do ilíaco, tá? O interesse é a visualização da asa do ilíaco. Então, a alar, ela vai ficar mais próxima do filme, tá? O quadril que está encostado no filme, na mesa, é o que eu vou radiografar.
Chegou lá para vocês. Quadril direito, incidência alar. Então, tu vai colocar o lado direito encostado na mesa. Paciente 45 graus, obliquado. E eu vou focar no lado direito. Asa do ilíaco, alar. Chegou lá o pedido da obturatriz. Tá? Obturatriz, forame obturado. Então, esse vai ficar mais afastado o lado de interesse. Aqui, a gente visualiza a asa do ilíaco. Afastado, eu vou pegar a asa do ilíaco em perfil e vou visualizar o forame obturado aberto. E aqui está o contrário, ó. A asa do ilíaco aberta, o forame sobreposto. Tá? A asa do ilíaco, próximo à mesa. Forame obturado, afastado da mesa. Sorã, Oi. esse apoio aí que tem do lado, ele tem um ângulo certo, vamos dizer assim, Esse aí é tu 45 graus. Mas a gente não tem, eu já aviso. Não são todos os locais que vão ter isso, tá? Aí o que que a gente faz? Vai no olhômetro, mais ou menos ali tu imagina o que que vai dar uns 45 graus e posiciona o paciente. Sim. Tá? A gente não tem, tanto é que o médico não aceita que a gente ponha nenhum suporte de almofada, travesseiro, lençol. Por quê? Porque marca muito. Como o nosso é um DR, desculpa, o DR ele é muito sensível. Ele aparece tudo. Ele aparece até cabelo, se tiver meio úmido. Então, a gente precisa cuidar tudo que a gente põe no paciente. A única coisa que ele libera para nós é o isopor, que o isopor não aparece em nada. Mas aí arrumar um isopor desse tamanho é impossível, né? Não tem? Então, a dica, tá? Alar, asa do ilíaco, próximo à mesa. Obturatriz, forame obturado, parte mais elevada. Eu sei, essa parte aqui é chatinha, demora para a gente conseguir pegar. Quando eu fiz o meu técnico, demorei também, não peguei assim na primeira. Demora um pouquinho. Incidência, método de Daniel Miller. Tá? Esse aqui é para a gente visualizar a parte lateral do acetábulo. E principalmente pacientes com próteses de quadril. Então, eu visualizo o fêmur em perfil, tá? Só que aí tem o detalhe, não são todos os aparelhos que conseguem fazer essa incidência. Tipo um DR já é difícil, porque ele não tem cassete. Então, para mim colocar aqui, vai ser muito difícil o book mural. O paciente vai ter que fazer umas manobras aí no corpo, né? E se ele tiver lesionado, é difícil. Tá? O raio, então, a gente vai levantar a perna que não está machucada. Pode ser apoiado em cima do tubo do raio-x. Só coloca um lençol, porque lá fica sempre quente, né? Para não queimar o paciente. E o raio central vai entrar bem na abertura da coxa. Tá? Para conseguir essa visualização aqui. E o filme vai estar encostado aqui, ó, no quadril da paciente. Ou do paciente, depende. Então, não são todos os locais que a gente consegue fazer esse posicionamento. E a articulação sacroiliaca, então, o nosso elefantinho. Somente isso aqui que é o meu interesse, ó. A articulação sacroiliaca dos dois lados, tá? Aqui e aqui. Direito e esquerdo. A gente tem o AP axial, que é de 30 a 35 graus. Se for homens, 30, mulher, 35. Em direção cranial, tá? Vou colimar,
porque eu não preciso irradiar o paciente todo. E aqui a minha articulação aberta, ó. As duas. Esse é o AP axial. E as oblíquas. Então, o paciente vai girar o corpo de 25 a 30. O lado elevado é o que eu vou radiografar. Tá? A parte que vai ficar elevada da mesa é onde eu vou fazer o meu raio-x. Então, aqui eu tô com o lado direito elevado e ali o lado esquerdo. Tá? Articulação direita, articulação esquerda. Então, as mais complicadas são a alária obturatriz e as oblíquas de articulação sacroiliaca, né? Essa última aí parece mais complicada também. Mas na hora que a gente posiciona, tá com o paciente na mesa, fica mais fácil, tá? A primeira, sim, a primeira vocês vão ficar bem nervosos. Mas depois só vai. Depois vai. É que a gente nunca entrou. A gente entrou só. Eu entrei só uma vez na sala de raio-x, imagina. Ah, mas nós vamos conseguir, gente. Lá pra radiografia. Não, vamos ter essas aulas, A falou. gente não tocou ainda no aparelho. Tem que ter para fazer um técnico é obrigado a ter aula. Não existe se formar sem ter aula prática. Não dá. Deixar só para o estágio. No estágio. Isso dá para considerar um pré-estágio já, né? As aulas? É. Vocês acham? Aula prática. Ah, não, sim. digo, aula prática no laboratório seria um pré-estágio, né? Sim, sim. É. Porque aí tu vai ter noção, né? Mexer no aparelho. Sim. É bem importante. Tem a parte da escanometria ainda, né? Ah, sim. E dos membros, a panorâmica de membros inferiores. Tá caindo o tempo de novo. Então, eu vou entrar com mais um código, tá? E já vou achar aqui a imagem do cachorrinho da coluna lombar. Quero ver se vocês não vão ver esse cachorro. Pois é, prof. Só assim. Só tu mostrando o cachorro. O elefante conseguiu ver, né? O elefante, sim. Então, tá. Então, agora vamos pro cachorro. Já libero ali mais um link.